Então vamos falar sobre atualidades? Vamos falar sobre atualidades. O mesmo sem ganhar nada relacionado à Veja, Carta Capital, isto é, eu todas as semanas posto as principais capas e as principais matérias. Até que, quem sabe, poderia vir um assim, Veja, me patrocina, mas a Veja está quebrada, foi vendido ao preço de um Corolla. Tá, a Carta Capital também perdeu muita verba do governo federal. Isto é, alguém, sei lá, me patrocina. Vai lá, vai que, né? Começando pela Veja, na capa tem o atual vice-presidente Mourão sendo comparado ao ex-ditador da Coreia do Norte, o pai do Kim Jong-un. Então tá muito bonita essa capa, no que diz respeito às cores e à arte, mas traz a seguinte frase: o inimigo imaginário, tá? Dentro dela tem uma reportagem da Joana Dark, uma mulher negra de família pobre que chegou ao alto cargo na parte de ciências. Então, o título é interessantíssimo: Os Negrinhos Fedidos, falando sobre essa questão do racismo. Já na outra matéria, tema de redação dos últimos vestibulares agora, final do ano, que é sobre a geração Y, o conflito de gerações no mercado de trabalho. Uma matéria interessante falando sobre a Amazon e outras empresas que estão tendo conflito com a geração Y e com a geração X. Além disso, tem a pressão externa relacionada ao Jair Bolsonaro em relação às questões ambientais, Amazônia e os índios, tá? Vale a pena você dar uma olhada nessa questão. Ele está rindo à toa, é uma matéria falando sobre o presidente da Ucrânia que foi eleito essa semana, um humorista que fazia um quadro em que ele era presidente e ele foi literalmente eleito, tá? Nunca tinha sido candidato a nada e lembra um pouco daquele personagem Valdo de Black Mirror. Tem aí a selfie que virou assunto sério, duas gorilas, na hora que o tratador delas foi tirar uma selfie, elas ficaram, pense bem, sob duas patas na posição, imitando ele. Então essa imagem viralizou e fez com que abrisse os olhos para esse parque que tem essas gorilas. Lembrando que ele estava praticamente abandonado, sem verbas para dar continuidade. Na capa da Isto É tem lá o deputado Rodrigo Maia, o senhor da reforma, falando um pouco sobre a reforma da Previdência, que vale a pena você dar uma lida sobre isso e entender um pouco mais. Mas vamos dar uma olhada dentro dessa revista como que tá. Falando aí sobre a moda das patinetes, exatamente, é as patinetes, não o patinete, tá? Lembre disso. Falando sobre essas questões que virou febre, não só em Goiânia, São Paulo e outras cidades aí. Lembrando que precisa ter alguns cuidados para dominar esse veículo de locomoção. Temos aí também uma matéria um pouco polêmica, creio eu, a questão do fator biológico, dizendo que uma pessoa pode nascer de esquerda ou pode nascer de direita, de acordo com a questão do cérebro. Tá aí essa matéria que vale a pena, principalmente pela curiosidade. Vamos ver se isso tem realmente fundamentos mais profundos, científicos, ou apenas uma especulação. Tem aí uma matéria interessante sobre proposta de intervenção. Dois advogados entraram contra a empresa Vale em relação às vítimas das barragens. E aí, geralmente essas pessoas com mais humildes não têm tanto aparato ou tanta respaldo da parte dos advogados. Pois bem, eles com grande conhecimento fizeram um cálculo lá, viram que a Vale teve 25 bilhões de lucro no ano passado. Então pediram nada mais, nada menos do que 40 milhões em indenização. A Vale, lógico, achou um absurdo, está recorrendo. E outro item que colocou é que seja feito um cartaz enorme com a foto de todas as pessoas que morreram nesses últimos desastres e sejam fixados na fachada da Vale em todos os prédios brasileiros e no exterior. Nós temos aí também dados relacionados ao desemprego. 43 mil postos de trabalho foram fechados no último mês, levando em consideração a reforma da Previdência. Dá para você associar um pouco essa questão. Temos hoje, em dados, 14 milhões de brasileiros desempregados. Tem também a Greta. Greta é uma menina autista, ela é sueca e ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. O que ela está fazendo de demais? Conclamando a população, principalmente jovem, a pensar mais sobre o futuro relacionado ao meio ambiente. Então ela já teve encontro com o Papa, já discursou em outros países e ela está fazendo muito barulho, indicada ao Prêmio Nobel da Paz aos
16 anos. Temos aí também o primeiro PM Trans de São Paulo. O que isso tem a ver, Tony? Isso não vai cair lá no Enem. Mas foi um tema de redação agora, final do ano, em uma das faculdades paulistas, falando sobre se pessoas trans deveriam disputar pelo esporte junto com as pessoas do atual gênero dessa pessoa. Então é um tema interessantíssimo, vale a pena você dar uma olhada sobre isso. Tem uma matéria muito interessante sobre a automutilação dos jovens. Dados alarmantes falam que os jovens estão se mutilando bastante. Então, pense um pouco sobre isso, dê uma olhada nesse gráfico que vale a pena. Temos também a crise na Argentina. A Argentina hoje, de acordo com o FMI, é o país que mais preocupa depois da Venezuela. Temos aí a Carta Capital, fala um pouco sobre essas matérias. Tem lá uma bala versus um martelo. Então, bolsonarismo versus STF. Este confronto ameaça a fonte de poder do presidente, as milícias digitais. Então, lá dentro tem uma matéria sobre a Unasul, tá? Falando que essa Unasul ela rachou. Então, isso aí pode cair na prova de geopolítica. Repressão na linha de montagem, memória. A Volkswagen está prestes a se tornar a primeira empresa a admitir a estrita colaboração com a ditadura no Brasil. Tem um texto do Antônio Delfim Neto falando que a surpresa vem aí. Todos reconhecem que a democracia representativa está em crise, mas ninguém sabe o que pôr em seu lugar. Olha só, isso dá um ótimo artigo de opinião e um ótimo editorial. Tem também o teto e o estômago. Os observadores estão vendo muito sobre, depois do incêndio da Catedral de Notre-Dame, em Paris, os coletes amarelos voltaram. Por quê? Estão gastando muito com a recuperação da Catedral de Notre-Dame e a população está ficando de lado. Vale a pena pensar um pouco e refletir sobre esse fato. Tem aí o retrato de 2019, tem os vencedores do World Press Photo, que é um concurso internacional de fotos, e lá tem populações deslocadas de casa e que não encontram abrigo, desastres ecológicos e raros resíduos de humanidade nos vencedores do World Press Photo. Então são fotos belíssimas, dentre elas tem um pouco falando sobre a crise de desabrigados, que nós falamos um pouco nesta semana que passou. Temos aí vacina contra o Ebola, o índice de proteção contra a infecção chegou a 97,5% no estudo e a 100% no outro. Um tema legal falando sobre vacinação e uma doença tão grave quanto o Ebola. Bom olhado, gótico criadas para espantar os maus espíritos, as gárgulas têm uma nobre função e agora teve uma questão maior junto com o incêndio em Notre-Dame, e lembro que teve um pouco dela lá em O Corcunda de Notre-Dame, se você já viu esse filme da Walt Disney. E o nosso Plus, a capa da super interessante desse mês, o futuro da comida, caso o tema do Enem seja relacionado à alimentação. Lembrando que a super interessante é ótima para acertar temas. Então temos lá dentro dessa revista, uma matéria que vai comparar o salário dos professores em todo o mundo. E o Brasil, pire, tem um dos piores salários dos professores do mundo. E essa pesquisa levou em consideração, perguntando aos jovens se ele tem uma possibilidade de tentar carreira de licenciatura ou não. Também tem um dado ótimo para colocar em redação. Lá na Bélgica, na Noruega, 97% dos plásticos são reciclados. Então, se eu for fazer uma introdução, falamos sobre plástico também nessas últimas semanas. Se eu vou fazer uma introdução comparativa geopolítica, primeiro período falo sobre Noruega, depois eu venho com o Brasil e essa comparação vai gerar a sua tese problematizada. Para fechar, dica de ouro, podcast no Spotify, Presidente da Semana. Tem um áudio falando sobre todos os presidentes do Brasil, desde a proclamação da República até os dias atuais, para você revisar tranquilo aí, não precisa ficar só lendo, você pode colocar seu fone de ouvido, que é algo que você usa pra caramba, até quando não deve, e utilizar esses podcasts para relembrar e estudar um pouco sobre os presidentes. Então ficamos por aqui com as dicas dessa semana. Se a Veja tiver aí, se a Carta Capital, isto é, super interessante, me patrocina. E se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, afinal a aprovação também pode ser com um amigo. Pensa vocês dois lá na calorada no ano que vem. Então, um grande abraço.